Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira epístola, mais uma vez, de Paulo a Timóteo. Timóteo, um jovem pastor, delegado de Paulo, servindo a Deus na igreja de Éfeso. Timóteo, 30 e poucos anos no máximo. Paulo já um senhor, em jornada, em reta final de ministério. E esta realidade... Está sobrando um pouquinho a minha voz aqui, não sei se... Para mim está sobrando, né? Oi? É o retorno? Sobrando um pouquinho, mas está indo. O apóstolo Paulo, ele está orientando Timóteo numa jornada muito árdua. A igreja de Éfeso é uma igreja muito numerosa. E ele, que não entrou ainda naquilo que na antiguidade é considerada a vida adulta plena a partir dos 40 anos, Timóteo ainda está ali com seus 31, entre 28 e 33 anos, começou jovem com Paulo, mais jovem ainda, talvez 14, 17 anos, ele estava andando com Paulo como um discípulo em aprendizado, e ali então já são pelo menos 15 anos ou mais com o apóstolo Paulo. Ele é coautor, ou pelo menos estava na redação, em termos de pessoalidade, com Paulo em Corinto, Tessalônica. Então, é um jovem com muita experiência. Mesmo que por muito tempo talvez tenha só ouvido, ele viu muita coisa, ele viu apedrejamentos, ele viu Paulo passar por situações de quase morrer, ele viu muita coisa. Então, ele não apenas ouvia, mas ele via o Cristo corporificado na vida do apóstolo Paulo. E aprouve ao Senhor preservar a carta de 1 Timóteo. Outras não foram, mas o Senhor decidiu que essa chegaria à igreja hoje. Então, a igreja que está aqui hoje, e todas as igrejas ao longo da história, receberam do Senhor a grande oportunidade, o grande privilégio de ouvir as recomendações do apóstolo Paulo ao seu mais íntimo e próximo discípulo, o que nos traz certezas aqui de como era, em algum nível, ouvir Paulo pessoalmente. Quando ouvimos um sermão, nós temos uma dimensão na relação com alguém. Ouvimos um sermão de um pastor na internet, mas os seus discípulos diretos o têm de uma maneira ainda mais próxima. E aprove a Deus nos conceder de que 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão chegassem até a gente. Coisa muito pessoal, muito próxima, não é verdade? Então, glórias a Deus pela essa carta ter chegado até a igreja. Aprove a Deus. Como exercício de continuidade, nós estaremos indo do capítulo 4 e o capítulo 5 em pequenas porções. E olha como é maravilhoso, né? Eu estava conversando com a Dani, estava eu, Dani e Tamires numa mesa, a gente estava conversando, tomando café, falando dos estudos e tal, e surgiu a conversação, né? Eu estava pronto para expor o capítulo 6, e aí a conversa foi fluindo e surgiu, pela graça de Deus, ali uma opinião. Pastor, por que o senhor não deixa o capítulo 6 para o domingo? E aí a gente fecha na igreja, no prédio, naquilo que é comum. Achei uma boa proposta, que me deu muito trabalho, porque o texto eu já estava bem marcado por conta do estudo da carta. A gente, quando vai dar uma carta, mesmo que seja uma porção, você vai estudar a carta toda, você não estuda só aquele pedacinho. Mas algumas exegeses tiveram que pintar aí nessas madrugadas. Mas aprove ao Senhor que isso pudesse ser feito, e acredito que tenha sido bem feito. Então, você estará hoje em porções significativas do capítulo 4 e 5, e mais uma prova de que você, como ovelha, pode influenciar o seu pastor em coisas das quais você, vou falar, vai entrar aqui, sair daqui. Não é assim comigo, não. Na verdade, eu até falei com a Isabela hoje, que
procurar ouvir a igreja, eu espero, seja também um exemplo em termos de como a igreja deve ouvir mutuamente uns aos outros. Portanto, irmãos, nós vamos terminar essa jornada domingo de manhã no capítulo 6. E hoje nós vamos estar no 4 e no 5 em porções significativas do texto bíblico. Tá bom? E como tem sido feito aqui continuamente, eu não posso deixar de começar de onde outros pararam. Nosso irmão Adonias nos apresentou ontem, de modo muito claro, que é a igreja, o valor da igreja, a beleza da igreja. E tem uma frase que começa aqui que termina o capítulo 3. Na verdade, não é uma pergunta, mas eu a fiz como pergunta, que é esse aqui: como se deve proceder na casa de Deus? Que vem do capítulo 3, onde está escrito assim no verso 15: mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus. Essa pergunta surgiu desse verso em continuidade. Como se deve proceder na casa de Deus? Timóteo já havia recebido orientações no capítulo 2 e 3. Então, essa frase está remetendo ao que já foi dito. E aí você pensa, então, depois desse poema bonito aqui do capítulo 3, esse poema cristológico do verso 16, todas as orientações foram dadas. Mas aí Paulo, incansável, começa de novo uma nova bateria de orientações. Então, como se deve proceder na igreja de Deus? Essa é a nossa resposta, é a nossa pergunta, que vai continuar pelo capítulo 4 e 5 também. Ore comigo nesse momento. Pai amado e bendito, te agradecemos, porque o Senhor continua falando com sua igreja. Agora, ó Deus, que o nosso coração esteja livre de qualquer peso maligno ou qualquer tentativa de Satanás de nos enganar com pensamentos, sentimentos ou qualquer coisa que venha nos roubar, Deus, esse momento maravilhoso. Que a tua graça e a tua misericórdia nos cerquem aqui. Que o povo de Deus ouça seu Deus. Assim, crendo, oramos em nome de Jesus. Amém. Como devemos proceder na casa de Deus? Sim, já foi dito. Será que tem algo mais para ser dito? A resposta é sim. Existe mais coisas a serem ditas sobre isso e, portanto, nós vamos pelo capítulo 4 e 5 e quando estivermos em nosso prédio, lá em Nilópolis, vamos continuar pelo capítulo 6, no Tu, porém, de Paulo. Eu quero começar dizendo aos irmãos que nós temos uma divisão básica que eu tenho usado por toda a carta, meio binária, né? Explicando e aplicando, mas também essa carta, como foi ressaltado pelos outros expositores, também tem a dinâmica de ir para dentro e para fora, para Timóteo e para fora de Timóteo. Como Adonias disse ontem, foi para Timóteo? Sim, tudo que foi escrito para Timóteo ser um discípulo são, um bom discípulo saudável, mas também para que ele edificasse a igreja. Então, tudo que a gente vai fazer hoje também faz parte desse mesmo fluxo de pensamento paulino, obedecendo à metodologia da carta, obedecendo à didática da carta. É para Timóteo e de Timóteo para outros também. Então, haverão coisas aqui que são para os pastores, mas também são para as ovelhas, que são para os discipuladores, mas também para os discípulos destes. Então, existe um fluxo aqui que tanto abençoa aqueles que estão recebendo, quanto aqueles que irão receber. Tanto aqueles que estão ensinando, quanto aqueles que vão ensinar. Amém? Então, preste bem atenção, tome bastante ciência aí de que em lugares onde a gente não está muito acostumado, a gente pode se dispersar com facilidade. Então, nesse ponto, nós vamos avançar para essa dinâmica. Como pastores e, dependendo do caso, discipuladores devem proceder e como discípulos de Cristo devem proceder e ovelhas devem devolver as direções recebidas. Você se lembra daquela parte quando disse assim, no capítulo 2? Antes de tudo, ou antes de nada, de qualquer coisa que você venha fazer, ore. Aqui, antes de Paulo continuar com diretrizes para Timóteo,
ele vai dizer que existe um motivo pelo qual determinadas coisas vão acontecer, até mesmo dentro da igreja, ou dentro de núcleos cristãos. O capítulo 3 fala do mistério da piedade. Dá uma olhada aí no verso 16. Sem dúvida grande é o mistério da piedade. Mistério aqui não é algo que não foi revelado, pelo contrário, é algo que já foi revelado em Cristo Jesus. O mistério da piedade foi revelado em Cristo Jesus. Mas eu gostaria aqui de brincar com o termo e dizer agora Paulo vai instruir-nos ao mistério da impiedade. Ele vai dizer que a impiedade também tem o seu lugar para ser explicado. Qual é o mistério da impiedade? Nesse sentido, o apóstolo Paulo vai mostrar aqui para a gente que um dos mistérios da impiedade está no capítulo 4, ele começa dizendo que o Espírito Santo, afirma expressamente nos últimos tempos que alguns o quê? Apostatarão da fé ao obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm a consciência cauterizada. Nós temos 2 pontos aqui importantes. O apóstolo Paulo diz que o mistério de você ter gente seguindo pessoas que falam coisas completamente contrárias à piedade cristã, ele pode ser entendido, que é doutrina de demônios em pessoas hipócritas e com a sua consciência completamente anulada, não conseguem mais responder a esta realidade. Eu fui colocando algumas coisas aqui. A igreja que é guardiã da verdade também vai encontrar, lutando contra ela, a mentira. E o que é essa realidade que nós estamos vendo? Primeira coisa que eu queria dizer é que, sim, alguns abandonarão a fé. É isso que você encontra aqui, apostatarão da fé. Essa palavra, apostasia, que é bem assim mesmo no grego, apostasia é dar as costas. Ok? Apostatar é dar as costas. Então, pessoas que estavam na fé deram as costas para a fé. Mas como assim? Pessoas que estavam na fé deram as costas? É porque a questão da apostasia aqui não é necessariamente algo que pode perturbar a ideia de serem salvos. João fala que aqueles que se foram porque não eram dos nossos. Filipenses capítulo 1, verso 6, vai nos dizer que aquele que começou a boa obra vai terminar. A primeira epístola de Pedro diz que os crentes foram regenerados de semente incorruptível. Aqui fala de gente que de fato estava professando, estava dizendo Jesus é Senhor, foi batizada e viveu realidades que são comuns à comunidade da fé. Mas por darem ouvidos a ensinos de demônios por meio de falsos mestres, deram as costas. Em nenhum momento nós devemos jogar um texto contra o outro, mas entender o equilíbrio entre eles. Dar as costas, mas sementes incorruptíveis não dão as costas. É abandonar a fé, mas aquele que começou a boa obra termina a fé em quem de fato tem a semente incorruptível, a semente que não pode se corromper. A realidade da apostasia aqui, então, ela tem muito mais o efeito de vermos o tempo do que necessariamente de sabermos quem são os eleitos em nosso meio. Por quê? Olha o final da frase. Diz assim, no meio da frase, ora o Espírito afirma expressamente que aonde? Você está comigo no verso 1? Que nos últimos tempos. O que são esses últimos tempos? Né? Eu não sei se eu coloquei aí alguma coisa sobre últimos tempos, mas é importante que você saiba que os últimos tempos eles são descritos, principalmente pelo apóstolo Pedro, que coloca ali uma pedra fundamental para a gente poder pensar nisso, quando ele cita a profecia de Joel capítulo 2, que nos últimos dias, né, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Quando Pedro usa aquela expressão, todos os apóstolos compreendem a partir da própria mentalidade petrina, né, que Pedro é o líder da igreja incipiente ali, de que os últimos tempos começam com o derramar pleno do Espírito Santo até o julgamento. Esses últimos tempos são os nossos tempos. E aí o que você pode entender de cara? Uma das marcas dos últimos tempos é gente indo para a fé, ficando por lá um tempo e saindo.
Era difícil você imaginar Israel assim, né? Porque Israel era um núcleo fechado de realidade espiritual. Mas quando a fé é expandida e ela é pregada, uma das coisas que marca esses últimos tempos também é a debandada de pessoas que ficam por um tempo vivenciando a fé e saem dela por doutrinas de demônios. John Stott vai falar sobre isso, eu acho que eu não coloquei, mas não tem nenhum problema. John Stott vai falar sobre essa realidade, dizendo que nós temos um problema sério com o diabo. Ou a gente atribui a ele coisa que ele nunca fez e nunca faz, ou a gente nega a existência dele em qualquer influência na própria igreja. E esses dois são meios errados. O que nos mostra aqui é de que existem falsos mestres na igreja de Éfeso. E de que esses falsos mestres estão trazendo doutrinas de demônios e que Timóteo deve combatê-los. Portanto, quando estamos falando de uma realidade sobre últimos tempos, sem dúvida, podemos relatar esta grande batalha espiritual pela qual a igreja passa. Uma grande batalha. Satanás fomentando doutrinas para que presbíteros pensem nelas enquanto realidades verdadeiras, ou falsos presbíteros, ou presbíteros que estão sendo enganados também por essas doutrinas, apliquem na igreja, a igreja adoeça e morra. Porque a melhor maneira de você fazer um estrago na igreja não é falando mal de fora para dentro, é entrando nela e mentindo acerca do que Deus disse. Por isso, a ação demoníaca aqui é colocada como algo real, como de fato é, e em seguida a mente dos falsos mestres. Aqui eu gostaria de fazer uma citação de um dos comentários que eu peguei, então você pode colocar aí, por gentileza, perigo para nós. Né? Como assim perigo para nós? Sobre o que é essa consciência cauterizada. Para usar uma analogia diferente, a consciência é semelhante a um despertador. Na primeira vez que um homem comete o pecado, o alarme soa na consciência dele. Vamos pegar um teste? Seu celular, correto? Quantos alarmes você coloca? Um montão deles, né? Você já esteve diante de um primeiro alarme onde você ficou assim, apavorado com ele? Ai, 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 ai. Aí apertou, achou o botão, eu não sei se o meu é aqui, mas o seu, de repente, com o digital, eu não sei como é que é o teu, tá? Mas depois que você pega o jeito de desarmar o alarme, você só faz assim, ainda de olho fechado, né? Ó. O pecador, ele acaba, num primeiro momento, às vezes chorando bastante quando descobre um pecado. Olha, você está errado nisso. E aí, né? Já teve essa experiência. As outras vezes, se ela não tiver lutado contra aquele pecado, ele vai usar um botãozinho rápido de desligar a consciência em relação àquilo. Ou seja, é como se a gente soubesse o que a gente faz para fugir daquele incômodo. Entende o que eu estou falando, né? Contudo, na segunda vez que ele comete o mesmo pecado, o alarme já não é tão assustador. Não é tão ruim, pensa o indivíduo. Já fiz isso 1 ou 2 vezes antes. Ele localiza com cuidado o botão de desligar a sua consciência, de modo que na próxima vez ele possa desligá-la mais rapidamente. Com o passar do tempo, ele desliga a sua consciência e cai no profundo sono da morte. É um perigo para nós termos, em algum nível, essa atitude de, sim, eu sei o que você vai dizer, eu sei o que você vai dizer, que eu sou orgulhoso. Já me falaram isso. Viu como é que já desligou o despertador? Como é que tá a mente? Já está, né? Basicamente é o quê? Sei que você vai dizer que eu tenho a língua solta. Tá, o discipulador já falou isso. Daí, pastor, entende? Você está com um problema muito sério, porque quando o seu pecado é exposto, quando o meu pecado é exposto, é preciso que o despertador soe como na primeira vez. E eu pensei que eu tinha melhorado, meu Deus! Mas não. O impacto passa a ser, vamos nos acostumar, né? Porque afinal das contas, quem é que vai sair daqui perfeito?
Olha o perigo que isso traz. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que isso é uma característica dos falsos mestres que têm a mente doutrinada pelo demônio. E os crentes, pastor? Meu irmão, minha irmã, isso é pecado. O impacto que essa frase tem que ter é terrível. Isso é pecado. Isso tem que vir como uma punhalada num coração sensível a Deus. Sério, pastor? E precisa, naquele momento, a mente, o corpo, a alma, o espírito, tudo tem que parar e falar assim: prossiga. Prossiga. Muitos de nós ligamos o despertador e desligamos ele a hora que queremos, fazendo aquilo que achamos que devemos para aplacar a nossa consciência, mas eu vou lhe dizer, isso é coisa de gente infernal, vivendo vida infernal, ensinando doutrina infernal, não é para nós. Estamos sensíveis à realidade daquilo que nos mostram enquanto pecado, a pregação mesmo pode estar fazendo isso nesse momento, e você não pode lidar com isso como se você estivesse sendo um falso crente. Você e eu precisamos estar sensíveis a isto. E nesta manhã eu apelo, neste primeiro apelo do sermão você já está no modo apertar o botão do despertador? Ou você deixa que o alarme incomode? Você silencia o alarme? Ou você deixa que o seu pastor, que a pregação, que quem está falando fale até que você sinta de novo o peso pelo zelo da santidade que todos devemos ter. Então esse é um primeiro ponto aqui que eu gostaria de ressaltar, não sendo exaustivo diante de capítulo 4, verso 1 a 3, mas ao mesmo tempo lançando um alerta muito sério quanto ao modo displicente como lidamos com o pecado e depois não sabemos o que fazer quando a bomba explode, quando eu não consigo mais orar, quando eu não ouço mais sermão e nada me afeta, estou olhando, alguém fala, que palavra, eu estou aqui perturbado, e você não se perturba por não estar perturbado, você não se questiona por estar insensível, você não se importa por não estar lutando, e está tudo bem, e nós vamos prosseguindo? Claro que não. Deixa o alarme soar, deixa o alarme soar, deixa o alarme incomodar nesta manhã, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo alerta para o perigo dos falsos mestres e da mente cauterizada. Em seguida, ele vai dizer que uma das coisas que caracterizam estes falsos mestres é que eles invertem, eles dizem que o que Deus faz é ruim e o que eles ensinam é bom. O verso 4 diz, pois tudo que Deus criou é bom, e antes é dito que casamento e alimentos não podem ser como Deus criou, ou seja, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. O apóstolo Paulo vai dizer aqui que o ascetismo, que é essa coisa de se você fizer isso, você está mais puro, se você fizer isso, você está mais puro, e aquilo é menos puro. E aí falando de coisas boas, como o casamento e os alimentos. Existem pessoas que acreditam seriamente que não comer carne é quase santificador e que comer carne é um crime contra os animais, um pecado contra Deus. Isso não é verdade. Quando Deus ordenou a Noé que ele comesse os animais de maneira natural, como comia as ervas, como Deus deu aquela ordem para Noé, ele deu a todos posteriormente. Jesus também comia carne. Mas existem muitas outras maneiras disso acontecer. Quando nós começamos a tratar aquilo que é bom como ruim. Isso acontece de várias maneiras. Paulo está usando o casamento, que aqui tem a ver com abstinência sexual, mas também está falando dos alimentos. E nós poderíamos usar isso para outras coisas também. Trabalho, ou mesmo os estudos,
Ou gente dizer assim, olha, se você quer ser realmente um homem de Deus, verdadeiramente santificado, largue tudo, você não precisa mais pensar em nada, só em ler a Bíblia e orar. Mas Deus deu o trabalho, e o trabalho é bom. Tudo que Deus criou é bom. O termo aqui em grego, eucaristia, significa ação de graças. Devemos agradecer. O espírito cristão é um espírito agradecido. O cristão é agradecido. Ele está pronto sempre a agradecer. Por isso, orações automáticas do almoço, orações automáticas da janta, receber um elogio no trabalho, ou um monte de outras coisas que são graças que Deus vai te dando e nada sai da nossa boca. Às vezes sai até pessimismo. É verdade? E aí, como é que foi? Poxa, recebi um elogio do meu chefe no trabalho. Ao invés de dizer, graças a Deus, mas amanhã vai vir bomba. Você recebeu o dia de hoje. Você recebeu uma graça. Você foi elogiado, respeitado pelo seu trabalho. Por que você não pega isso e fala, glória a Deus? Já fica pensando na tragédia de amanhã e basta cada dia seu mal. O pessimismo não honra a Deus, porque ele projeta o mal sempre. O mal ao seu modo de ver mal. O pessimismo destrói a graça cotidiana. Não assuma, sou pessimista, como está tudo bem. Eu sou pessimista, pastor, o senhor sabe. Ué, mas tu está assumindo isso e está batendo no peito e segue a vida? Isso não pode. Nós somos pessoas que agradecem. O pessimista não tem tempo para isso. Ou a vida está sob controle, ou a vida não presta. Por isso, nesta manhã, o perigo do ascetismo, que é a justificação por meios de não coma, não toca, não beba, não faça, não case, se desdobra para nós em, caramba, Deus está nos dando muitas graças. Será que nós podemos, como Paulo disse, recebidos com ações de graças aqui? É um reflexo da redenção, porque em Cristo Jesus todas as coisas foram reconciliadas. Logo, todas devem ser motivos de ação de graças. O resgate redentivo nos trouxe a chance de pegar todas as coisas e viver para Deus, e, portanto, agradecer a Deus. Então, Jesus Cristo veio reconciliar consigo o quê? Todas as coisas, o sexo, o trabalho, as amizades, os filhos, os pais, a comida, a bebida, tudo convergindo para Cristo e voltando em glória e graça para o seu nome. Mas o que fazemos é contar os fracassos ao nosso modo de ver. E onde Cristo é honrado com isso? De modo algum. Então, a ingratidão é a marca do ascetismo, e aí eu acrescento, a ingratidão também é a marca do pessimismo, e os crentes são pessoas gratas. A palavra em grega, eucaristia, significa com ações de graça. A palavra está aqui no verso 3, parte B, com gratidão, com ações de graças. Os católicos usam essa palavra para falar da ceia deles, mas a palavra tem a ver com uma disposição de resposta graciosa ao bom, ao bem que vem de Deus. Nesta manhã você tem motivos para agradecer a Deus? Temos. E aí a pergunta 2 é, você o fez? Se a pergunta 1 é, temos motivo? Todo mundo balançou a cabeça. Sim, pastor, temos motivos. A pergunta é, quanto tempo você dedicou em agradecimento a Deus pessoalmente? É exatamente este o problema. Estamos sempre querendo mais, sem ver o que Deus já nos deu. E dentro dessa realidade, Paulo diz a Timóteo que ele deve exortar os irmãos a esta realidade, verso 6, expondo essas coisas, dizendo que o bom é bom, que o mal é mal, de que a doutrina certa é a doutrina certa, a doutrina errada é a doutrina errada. Você vai fazer uma coisa boa, Timóteo. Mostre às pessoas qual o valor correto de cada coisa. Verso 6, você será um bom ministro, alimentado com as palavras da fé e boa doutrina que você tem seguido, rejeite as fábulas profanas, velhas caducas. E aqui eu quero ressaltar o verso 7b, exercita-se pessoalmente na piedade. Pastor, o que é piedade? Eu vou colocar aqui uma explicação que pode lhe ajudar.
sintetizando a ideia. Está vendo aqui? Piedade. A palavra piedade, ela é sinônima de atitude reverente. Como assim? Ela indica o respeito que todo cristão deve a Deus, o que um estudioso descreve como aquela mistura de temor e amor que juntos constitui a piedade do homem com relação a Deus. Olha o final. Esse tipo de piedade vem da percepção de que toda a vida é vivida diante da face de Deus. A pessoa piedosa nunca está sozinha, ela sempre está diante de Deus. Ela nunca faz assim, ninguém está vendo. Não, ela sempre pensa, estou diante de Deus. Calvino falou que essa percepção que acabou de ser dita, de estar perante a Deus, estar diante de Deus, João Calvino, reformador, disse que essa piedade é de o início, o meio e o fim da vida cristã. O que ele está dizendo é, se ver perante Deus todo o tempo é começo, meio e fim da vida cristã. Você está diante de Deus agora, e se descer e for para a parte mais erma desse sítio, permanece diante de Deus. Cantamos isso no Salmo 139. E essa realidade nos coloca diante da necessidade que temos, por exemplo, de contemplar o Salmo 16, verso 8, eu acho que eu coloquei aqui. Olha o que Davi disse: o Senhor tem sempre a minha presença. A piedade vem de uma vida centrada em Deus, corandeu. Quando eu e você perdemos a dimensão de estarmos diante de Deus, não agimos mais em resposta à graça, mas em resposta ao que está diante de nós. E quem está diante de nós? A resposta piedosa é sempre alguém diante de Deus. A resposta do pecado é sempre quem está diante de nós, o que está diante de nós, ou seja, parte da circunstância, parte das relações, e não da presença de Deus. Paulo não achava que a piedade aconteceria automaticamente, por isso que ele usou a palavra gimnásio, que é ginásio, para dizer que a necessidade da piedade existir é uma necessidade de exercício dela existir. Ou seja, o apóstolo Paulo usou uma expressão que é associada à prática esportiva, como ele já tem usado em outras epístolas. A gente sabe que Paulo usa o boxe, usa a corrida, ele usa um monte de coisa, mas por que ele usa isso? Acho que por um motivo que eu e você devemos sempre saber. Acho que eu coloquei aqui. Olha só. Ele sabia que os grandes atletas são também feitos, não simplesmente nascem. A maioria dos competidores olímpicos tem habilidades naturais extraordinárias, mas eles também assumem um compromisso de uma vida inteira para aprimorar sua técnica, velocidade e força. E eu brinquei aqui que os personal trainers disso são os pastores e discipuladores, que ficam, vamos, vai, corre, lê, ora. Já viu um personal trainer? Já? O seu discipulador é um personal trainer? Mas como é que você não leu? Não leu por quê? O que faltou para ler? Não, é porque eu tive uns problemas, mas não deu para ler? Não é? E tem uns que vão mais ainda. Vamos ver essa alimentação. Está faltando vitamina D. Está faltando vitamina... Não é isso? Porque qual é? A ideia é a seguinte, você vê atletas que nasceram com determinadas combinações genéticas que falam assim, é imbatível. Qual era o nome daquele nadador? Era o Phelps, né? Gigante. Um salto dele está no meio da piscina. Mas ai dele que não treinasse. Outros, talvez menores do que ele, passariam ele. O que eu quero dizer é, nós temos a natureza de Cristo. Nós já temos a predisposição dada pelo Espírito para ser piedosos. Mas cabe o exercício da piedade. Não adianta saber que o Espírito está em você. A Bíblia nos aponta, sim, o Espírito está em você, exercite essa relação com o Espírito. Porque senão não vai adiantar dizer que o Espírito Santo está em você
se a resposta que você dá a isso é: segue, a vida siga. Não. Grandes atletas não somente têm boas predisposições genéticas para o seu esporte, eles também se exercitam como esse esporte pede. Paulo dizia assim, que o atleta deve jogar segundo as regras. 1 Coríntios capítulo 9. O que é as regras? Quais são as regras do cristianismo? Ore, leia, confesse, peça perdão, volte, se arrependa. São as regras. E nós precisamos estar exercitados nessas regras. Eu peço que os discipuladores aqui tenham essa consciência de encorajamento. Podemos ir mais, podemos ler mais, podemos orar mais, podemos nos dedicar mais. E isso precisa estar no coração do discípulo, que é um atleta de Cristo nesse sentido, metaforicamente, analogamente. Mas existe algo aqui que também é importante para você analisar. Ele vai dizer que o exercício físico tem valor, mas a piedade para tudo, tanto nessa vida quanto na outra. E ele vai dizer também algo que é muito importante no verso 11. Você pode ler em voz alta, para despertar quem estiver dormindo? Vamos lá, verso 11. Ordene... Obrigado. A palavra não é apenas a palavra faça porque eu estou mandando, é um pouco mais. É uma palavra militar, é um termo militar. E ele, acho que eu coloquei aí. Esse termo militar, parangele, significa exigir. Olha, pesado, não é? Exigir. A piedade não é para o crente opcional. Ela é uma... Você entendeu isso? Paulo não está dizendo assim, Timóteo, seria muito bom que o pessoal buscasse a piedade. Não, Timóteo. Exige deles. Ordena com autoridade. A piedade não é opcional. Pastor, eu não tenho tempo para ler Bíblia. Você não tem tempo para ser crente? Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para encontrar os irmãos, eu não tenho tempo para servir a igreja, eu não tenho tempo. Eu não tenho, desculpa, mas é a vida que... Desculpa, nada. É exigido do crente esta postura. É exigido por Jesus. A autoridade apostólica aqui traz uma severa exigência, e ela não é uma recomendação. Eu fiz uma recomendação agora há pouco, quem lembra? E essa recomendação, ela estava passível o quê? De ser feita ou não. Todo mundo ficou tranquilo. Se o pastor entendeu, me explicou como uma recomendação. Agora, a piedade não é recomendação. Tudo isso que ele está dizendo antes é uma exigência. Eu estou doente, eu não tenho como melhorar. Posso ler a Bíblia para você por telefone? Sempre há um modo. Acontece que nós nos submetemos às circunstâncias e excluímos as exigências. Por isso é bem complicado de lidar. Eu até coloquei aqui, aí tem militares aqui, tem pessoas que conhecem o militariado, devem saber que se um general ordena a um soldado, eu peguei as pontas, se um general ordena a um soldado, faça, o que você acha que o soldado vai fazer? Eu acho que você sabe, não é? Alguns de nós têm mais temor pelas autoridades civis ou militares do que temor quando um pastor diz, faça isso. Só que a autoridade que está sobre mim e sobre nós é maior do que a de um general sobre um soldado. É Cristo sobre a igreja. Cristo exigir algo de nós é muito maior do que qualquer homem desta terra exigir qualquer coisa de nós. Eu pergunto, qual é o tipo de temor com o qual você recebe as ordens de Cristo? Qual é o tipo de temor que orienta a sua obediência? Se você treme na base quando o seu chefe chega no seu trabalho e fala assim, quero conversar com você, e aí o seu pastor diz, vamos conversar, depois eu vou ver um tempo para o Senhor, sua percepção de autoridade está alterada, você está neste mundo respeitando mais aqueles que, como homens, devem ser respeitados em seu nível de autoridade, do que aqueles que estão com a palavra de Deus te orientando sobre ela. E aqui não tenho necessidade de chamar a brasa para o meu lado como se eu estivesse advogando a meu respeito. Eu estou debaixo da mesma autoridade que vocês. Mas, enquanto representante dela, devo ressaltar, alguns de nós têm muito mais temor pelas autoridades desse tempo do que temor pelo Senhor e pelas autoridades constituídas em suas vidas. Isso já revela
o que a Bíblia é ou não em termos de autoridade e palavra de Deus. Eu quero avançar um pouquinho. Se eu não conseguir terminar, eu termino na igreja. Não vou prender o tempo e amarrá-lo todo. O que eu não concluir aqui, eu concluo lá em nosso prédio local. Quando ele chega no verso 12, ele diz: ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Repare que o apóstolo Paulo ordena que Timóteo seja um modelo. Você viu isso? 1 Coríntios capítulo 11, Efésios capítulo 5, Paulo também diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, sejam imitadores de Deus como filhos amados. A questão da imitação, da modelação, ela é comum. Só que Paulo está dizendo aqui para Timóteo ser modelo. Significa que as coisas que nós estamos ouvindo para Timóteo se aplicam a nós. Porque se Paulo está dizendo que você vai ser assim para que outros façam como você, nós estamos, de alguma forma, agora também pegando o mesmo impacto que Paulo está trazendo para Timóteo e aplicando em nossas vidas. Eu, como um pastor, mas como um cristão também, eu estou olhando, então, Paulo está orientando isso como Timóteo é modelo, então é modelo para todos. E por isso, as palavras que vão ser colocadas aqui são modelares também. Então, eu gostaria de aplicar essa ideia do modelo, né, de percepção do modelo de Timóteo, ou do Paulo, para perceber que existem 4 orientações básicas aqui. Ó. Se você puder dar uma olhada, elas estão aqui à frente. Paulo vai começar a lidar com Timóteo em termos de comportamento. Comportamento. Comece com a maneira de falar e se conduzir, ele vai começar por aí. Siga pelas virtudes corretas, com amor afetuoso e a fé ousada, e, por último, não menos importante, estabelecer um exemplo pela sua pureza. Primeiro ponto, dê uma olhada, está aí no verso 12. Na palavra. Na verdade, aqui, na palavra e na conduta, a palavra aqui não é palavra de Deus, só para você ter uma ideia, a doutrina vai vir ali embaixo, tá bom? Aqui não é palavra de Deus, como se fosse, seja um exemplo de ensinador. Não, isso vai vir embaixo. Na palavra aqui significa a fala. E no conduzir, comportamento. Paulo está dizendo que Timóteo deve ser um modelo de fala, de expressão, de comunicação. Essa realidade é muito importante, porque a nossa comunicação diz muito acerca do que de fato queremos passar, do que de fato somos. Sem ela, a gente não consegue se expressar do modo correto. Então, a primeira coisa aqui é pensar na comunicação. Repare, por exemplo, que Paulo diz para Timóteo no capítulo 6, você pode dar um voo até lá, no capítulo 6, versos 4 e 5, por favor. Paulo vai dizer assim, verso 3 ali, por exemplo, 6:3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs doutrinas do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse orgulhoso não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas, as polêmicas sem fim, da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Paulo está condenando aqui um tipo de fala que é uma fala contenciosa. Paulo está dizendo que essas pessoas que buscam brigas e discussões por meio de palavras, que elas estão dizendo ou não, elas são problemáticas nesse sentido. Achou aí o celular? Eu ajudo. Acho que é esse aí mesmo. Nossa gravação vai sair com um sonzinho especial. Paulo está orientando Timóteo na fala e no trato. Você vai ver isso de novo no capítulo 5, você lembra? Tratar os senhores, as senhoras de maneira especial. Mas é importante ressaltar que quando Paulo fala que a palavra e a conduta estão onde estão aqui, repare que elas estão nas primeiras 2 afirmações, palavra e conduta, Paulo realmente acredita que isso pode destruir tudo. Se você é alguém que quer expressar piedade, comece vendo se a sua fala e a sua conduta, de fato, comunicam também isso. O que eu quero dizer é que nós devemos estar atentos à nossa gesticulação,
atentos à nossa fala, atentos a como nosso rosto ou corpo se comporta quando estamos falando. Não é trivial, é muito importante. Você já teve a infeliz constatação de ter comunicado a alguém uma coisa e a pessoa ficou assim, né? Muito, o que foi, meu irmão? O que foi, minha irmã? Você não precisava ter falado daquele jeito. Como eu falei? Mas não estava aqui dentro isso. Era outra coisa que estava dentro. O que estava dentro era isso, mas o que saiu foi aquilo. Paulo compreende que fala e gestos são fundamentais para você, de fato, trazer a comunicação da piedade. Isso não exclui as outras coisas, é só uma das parcelas. Comunicar-se errado e deixar para lá não pode ser seguido. Segundo, dê uma olhada, ele vai dizer, no amor, você achou aí? A expressão no amor tem a ver com as virtudes comuns, né, que a gente compreende que vem do amor. O serviço, né, o desejo por colocar-se à disposição dos outros, a preocupação com as pessoas que nós amamos. Inclusive, Jesus disse que nos últimos tempos, o amor de muitos o quê? Significa, então, que a igreja expressa o contrário dos últimos tempos. A igreja ama. O amor é constrangedor. Ontem estava vendo a Pan e o David falarem aqui da igreja do Senhor e falando do próprio Senhor, quando estavam falando disso em termos daquilo que foi feito na vida deles no período da Bebel pequenininha. Nossa, não é? Quantas coisas foram ditas, mas quantas coisas de fato foram feitas em prol da família, e igualmente de outros aqui. Eu já fui tantas vezes abençoado, minha família, então não estou falando aqui como se eu não fosse abençoado por vocês, pelo contrário, quantas vezes, ofertas voluntárias em amor e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é, essa realidade de amor servil, isso comunica piedade. E precisa estar lá. Um pouco mais à frente, você vai encontrar aqui, né, amor, fé. Paulo diz fé, e ele quer dizer, obviamente, que o conjunto de crenças fundamentais de Jesus Cristo e todas as realidades, quando ele fala com fé, isso tem a ver. Mas no modo como está aqui descrito, fé, tem mais inclinação de ser a clássica expressão de confiança e convicção nas realidades. Ou seja, nós que somos cristãos, e aí começa pelos ministros, devemos ser pessoas que comunicam ousadamente confiança no Senhor. Você está ouvindo isso? Comunicar confiança. Sim, está muito difícil, mas eu creio. Eu creio, e vem o versículo, e vem as lágrimas, e vem a convicção. Faltamos com os outros que esperam de nós o modelo que queremos ser, quando nossas convicções não são expressas em confiança externalizada. Não é ser hipócrita, não é dizer, está tudo funcionando, tudo está agradável, tudo... Não, pelo contrário. A grande fé e confiança expressa é quando nós olhamos um cenário aterrador. Mas dizemos, mas eu confio muito que o Senhor está a paz, mas está todo mundo doente, falta-lhe dinheiro. Às vezes é depois de um pecado cometido. Mas você enxuga as lágrimas e diz, mas eu confio que o Senhor me ajudará. E eu confio que Ele me libertará deste mal. Não dá espaço para autocomiseração e vitimização. Dá espaço para confiança no Deus que restaura. Logo, ao pensarmos sobre fé, essa convicção deve estar lá. Por último, a palavra é agneia, e significa pureza sexual. Paulo está preocupado que Timóteo comunique pureza sexual também. Eu coloquei algumas coisas aqui. O termo agneia, apesar de falar de santidade, santificação, ele era mais usado na época em termos de sexualidade. Eu vou passar um pouquinho só. O próximo slide fala sobre isso. Timóteo, como ministro, e todos nós, como cristãos, devemos ter extremo cuidado com o que tange a pureza sexual. E aí eu menciono algumas questões ali. Tanto no trato quanto na mente, devemos ser severos ao extremo, com absolutamente tudo que desperte-nos, ou que porventura desperte outros a partir de nós quanto a isso.
devemos estar atentos ao modo como nós nos despertamos, mas o modo como os outros podem vir a se despertar. Nunca devemos usar a regra de, se não sou afetado por isso, então os outros também podem também não ser. Basicamente é, já que isso não me afeta, por que eu estou tão preocupado que te afete? Isso é egoísmo. Não é assim. Eu preciso estar preocupado com o que afeta os outros, sim. E é isso que Paulo está falando aqui também. De forma alguma, em dado termos aqui, a pureza que os outros estão cultivando, né, em dado termo, é responsabilidade minha. A sua pureza também tem a ver com o modo como eu me responsabilizo com ela. E, por último, eu não apenas preciso desviar os meus olhos do que me desperta, mas com minha conduta devo desviar os olhos e os sentidos de outros, de quaisquer outras coisas que possam despertar eles também. Que preocupação santa os cristãos têm com essa realidade. Não é só sobre você e nem deve ser nunca, mas é sobre todos nós. Eu acredito que eu ainda tenho alguns minutos e, portanto, vou usá-los. Paulo vai entrar agora, não entenda errado, eu não disse casos de família, o que eu vou dizer é questões de família, porque eu sei que falar casos de família já desperta em você aquelas coisas que você via, né, e não vê mais. Tudo mentira, aquilo não é verdade, gente. Não é possível que alguém se exponha daquela maneira, né? A Rita está rindo ali. Não foi nisso não, né, Rita? Não. Já foi? Era o quê? Márcia Goldsmith, um negócio assim, não era? Não é sobre casos de família. Mas o que vai acontecer no capítulo 5, irmãos, certamente são questões de família, porque somos família. E eu vou lhe dizer com bastante respeito, se você acredita que a sua família sanguínea é mais família do que a família de Deus, está com grave erro. Não é assim. Temos responsabilidades distintas com ambas, mas essa continua. Então tome muito cuidado ao considerar coisas como, isso eu faria para o meu irmão de sangue. Para o meu irmão da igreja, assim, dependeria muito da minha proximidade. Olha o problema que você arruma. Cuidado, cuidado. Questões de família. O capítulo 5 abre com questões de família. Olha só, eu não trabalhei todos os versos do 4 e eu espero que você me ajude entendendo isso. Verso 1. Não repreenda um homem mais velho. Pelo contrário, exorte-o como você faria com seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com os da própria casa e a recompensar os seus pais, pois isso é aceitável diante de Deus. Fala precisa e profunda do apóstolo Paulo aqui. A primeira coisa que eu gostaria de mencionar é de que cada membro da família deve ser tratado de forma adequada à sua posição e idade. Eu vou repetir. Cada membro da família deve ser tratado em conformidade à sua idade e à sua posição, ou seja, não é tratamento igual para todo mundo que resolve o problema da família, e nem que traz a imagem de Deus para a família. É tratarmos do modo adequado cada um deles. Eu coloquei aqui a frase de modo sintético, cada membro da família deve ser tratado de maneira correta. E aqui eu quero começar falando sobre o primeiro verso, que diz, não repreenda um homem mais velho. Porém, o verso 12 deve nos fazer lembrar, no capítulo anterior, de que Timóteo deveria agir de maneira a ninguém desprezá-lo por ser jovem. Ou seja, nós temos que encontrar um equilíbrio para isso. Não ser desprezado ao ser jovem, mas precisar corrigir e ainda assim agir de modo equilibrado com o homem mais velho. Como vamos encontrar um equilíbrio sobre isso? Vamos lá, vamos caminhar nesse sentido. Quando nós lemos Levítico capítulo 19, verso 32, eu não sei se eu coloquei sim, onde diz assim, né, diante das cãs, te levantarás e honrarás a presença do ancião. Cãs, cabelos brancos. Eu temo que muitos de nós,
não tenham o devido respeito por esse versículo. E eu vou lhe dizer, muitos de nós, numa cultura juvenil, afetada por ídolos juvenis, desconsidera completamente isso. E não vê cabelos brancos, e aqui existe um símbolo, né, que está querendo ser dito aqui, como respeito, mas como algo que está já em sua fase de acabado e destruído. Tanto é que nossas brincadeiras também vão nessa direção. Nós brincamos com a idade dos outros com pouquíssima exaltação e muito mais depreciação. Isso acontece porque, afetados pela nossa cultura de super acesso à informação, hiper facilidades em muitas coisas, aquilo que os anciãos poderiam nos dar e podem continuar nos dando, mas que fariam no passado, que era aquela biblioteca viva, hoje já está, aspas, acessível em internet. Eu não preciso mais perguntar para minha mãe como faz um pudim. Eu vou na internet. Eu não preciso mais perguntar ao meu pai como um encanamento funciona. Eu não preciso nem perguntar à minha mãe e meu pai sobre como um casamento deve ser. Eu digito assim, como um casamento deve ser. E esse problema de hiperinformação traz o desprezo pelo valor de quem já passou por coisas, ou mesmo tendo passado por coisas e tendo até boa reputação nelas, não são procuradas. O senso de autonomia, o senso de autopercepção sobre tudo isso acaba nos levando a um desprezo pelas pessoas mais velhas do que nós. Onde eu quero chegar dentro dessa realidade? Nós precisamos fazer um autoexame nesta manhã. Se nós, de fato, consideramos os anciãos e anciãs da nossa igreja, ou mesmo pessoas mais velhas, porque, por exemplo, para um irmão como Lucas, Alexandre, você que tem 20 e poucos anos, é mais velho que ele. Aquilo que ele olha para você, que tem 26, 27, ele deve olhar do modo como a Bíblia o aponta para ver, mesmo ele não sendo uma criança e nem você sendo um idoso. Olha, ele precisa olhar para as Escrituras e ver como Deus está apontando para que ele veja. Infelizmente, muitos de nós não têm ou não cultivaram esta percepção acerca do respeito ao qual deve ser dado. Respeito não é pena. Idoso não é café com leite. A gente fala de café com leite com as crianças, e algumas delas ficam iradas. Quando me davam café com leite, quando eu era moleque, para jogar com os grandes, eu vibrava. Primeiro, porque eu podia fazer qualquer coisa naquele futebol. Eu podia errar, porque eu era o quê? Café com leite. Brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é que o idoso e o mais velho não são café com leite. A Bíblia os coloca em uma posição de respeito, de ouvi-los, de considerá-los, de colocá-los adiante de coisas com honra, de procurar o melhor lugar, não por pena, mas por respeito. Eles expressam coisas como, por exemplo, Deus em Cristo Jesus é revelado em Apocalipse como o ancião de dias, com cabelos brancos. Os cabelos, gente, o mundo físico sempre aponta para a realidade das quais Deus nos quer. Quando a gente falou sobre o vento ali, a gente não estava tentando ser místico. Realmente, Jesus compara o Espírito Santo ao vento em aspectos de percepção. Quando nós estamos falando de aspectos do mundo físico, nós não estamos espiritualizando, mas dizendo, olha, o próprio Deus faz menção disso lá na frente. Os trovões, os relâmpagos, o arco-íris, a cor do cabelo de alguém. Tudo está apontando para Ele, porque tudo converge para Jesus. Inclusive os cabelos brancos de alguém que está envelhecendo. E quando nós não conseguimos ver respeito nisso, nós sempre vamos tratar isso com desprezo. Que hoje a igreja possa se reorientar com o modo como vê os mais velhos. E eu não estou aqui acareando nenhuma reclamação de ninguém, nenhum senhor ou senhora dessa igreja veio reclamar de nada para mim. É a Escritura que nos ordena esse respeito nesta manhã. E devemos pensar nisso de maneira objetiva. Não repreenda um homem mais velho. Pelo contrário, exorte-o, encoraje-o, como você faria com o seu pai.
Que coisa grandiosa é a família de Deus. Uma frase aqui que eu gostaria que você pudesse gravar aqui, tá? Lê em voz alta, por favor. Ser educado é uma questão espiritual, especialmente na família de Deus. Nós somos educados para refletirmos Cristo Jesus. E quando não nos dedicamos a isso, fica bem complicado. Passa, dá bom dia, cumprimenta, pergunta se precisa de algo. Isso é o mínimo. Mínimo. Os melhores lugares para os senhores, senhoras, mulheres de bebê, isso não é, a gente não está fazendo favor para eles. A gente está dizendo, estamos cumprindo a Escritura com alegria. E essa realidade deve ser refletida aqui com um trato pessoal, um trato de carinho. Existe afetuosidade de um filho para um pai, ainda mais naquela época, no qual o respeito era grandioso, então a gente tem que olhar pelo respeito da época, né? Jamais um pai seria ofendido, humilhado. Você lembra de Cã em relação a Noé? Cã humilhou seu pai e os outros filhos foram cobri-lo. Por quê? Cobrir a vergonha do pai ali é muito representativo, enquanto Cã foi amaldiçoado por lançar essa vergonha em risco de todos. Às vezes nós temos que falar das nossas realidades domésticas, isso é duro, mas num foro pastoral é possível. Agora você sair por aí falando à torta e à direita dos seus pais, como se está tudo bem, eu falo para tem que falar mesmo, não é assim não. Tratar alguma dor no coração com alguém que está te cuidando é uma coisa, agora sair espalhando desonra, aí não dá, né? Então vamos pensar sobre isso, o modo como você pensa sobre isso. Eu vou lhe dizer mais ainda, já para passar para os outros versículos. O modo como você admira ou despreza a si mesmo, se vendo como mais velho. Ai, meu Deus, quando eu ficar mais velho, ai, não vou poder fazer isso, não vou poder. O modo como você vê o futuro do seu envelhecimento é o modo como você também trata aqueles que são mais velhos hoje diante de você. Pense nisso. Se você olha com respeito, nossa, olha que bênção aquele irmão, quero chegar assim, olha que sabedoria, olha que graça, olha que bondade, essa reverência de admiração, muitas vezes não está diante dos nossos olhos, porque estamos batendo no relógio da juventude, como se o tempo todo a gente estivesse abraçado com ele. Isso vai passar. Está passando para mim, vai passar para você também. E nós precisamos mudar o nosso coração em relação a isso. Avançando dentro dessa realidade aqui, trate os mais jovens como irmãos. Mas o que é isso? Quando você lida comigo, você lida com respeito pastoral. Mas quando você fala com seu irmão, você não perde o respeito, mas você está lidando com um irmão. Aqui, Timóteo tem de descer a estrutura para não fazer com que a sua patente não seja acessível para aqueles que estão fora de sua realidade. Quando nós estamos corrigindo uma criança, nós nos ajoelhamos para falar com ela. Quando nós estamos lidando com adolescentes, procuramos absorver e compreender o vocabulário que é usado, que às vezes é distintivo. Porque aqueles que estão em posição mais alta no cristianismo se abaixam para falar com os outros de forma a se tornarem acessíveis. Jesus, o Verbo encarnado, desceu e se fez como nós para falar conosco. Portanto, o pastor, ele precisa se colocar como irmão de todos, para que todos possam vê-lo como irmão. Não porque são iguais em tudo, porque, obviamente, a minha posição acaba sendo uma posição que se requer outras coisas, mas eu olho para você como um irmão para lavar os seus pés. Então, os mais velhos não devem tratar com desprezo os mais novos. Sabe aquela coisa de uma criança falar, tio, espera aí, fica aí. Não, só um instantinho, eu vou te ouvir, tá bom? Se o tio terminar, segura a mãozinha, se o tio terminar aqui. Só um instantinho que eu vou falar com ele, se abaixa, fala, pode falar. Porque quando nós não fazemos isso, nós não percebemos que isso deriva da própria encarnação de Jesus, que se fez como nós para falar conosco. Temos dificuldade de nos colocarmos nessa posição, porque estamos sempre julgando a partir de nossa estatura e desprezando estaturas a qual julgamos ser inferiores.
E aqui existe, então, coisas que precisam ser colocadas, né? Entretanto, há um perigo aqui para os jovens. Mesmo que os cristãos mais velhos os tratem como iguais, eles não devem pensar que são como iguais. Poderia ser apropriado, por exemplo, que um homem jovem continue a dirigir-se a um homem mais velho pelo seu título formal, mesmo quando o mais velho pedir que o trate por você. Você incomoda pessoas que, de alguma forma, não querem assumir que são mais velhas, muitas vezes. Tome cuidado para que o você não te incomode por orgulho. Claro que o tratamento em si não vai mudar a atitude de coração. A atitude de coração é primordial, a atitude de coração é primordial. Mas se alguém diz assim para mim, André, ou pastor, o Senhor não, o Senhor está no céu, e eu continuo fazendo esse ciclo de, mas eu sou um Senhor, e se eu for para você, Senhor, e isso trouxer para nós a serenidade relacional necessária, continue me chamando de Senhor. Existe também uma tentativa dos mais velhos não quererem ser chamados de senhor ou senhoras, porque não querem assumir que esta é a posição que Deus lhes deu naquele momento. E os mais novos ficam... Cara, é muito ruim quando alguém mais velho diz senhor nada, porque você fica... Eu fico sem saber o que fazer naquele momento. Porque você está tentando ser respeitoso e a pessoa diz, não, eu não quero isso. Eu quero ser você. Eu quero ser você. Enquanto eu puder ser você, igual a você... quando, na verdade, a atitude de chamar alguém de senhor e senhora é de extrema honra, de extremo respeito. Alguns aqui que são mais velhos do que eu, às vezes, se dirigem a mim como senhor, por entender a minha posição pastoral. Então, olha, toma muito cuidado, para que talvez você não esteja buscando, ao invés de ser um ancião, uma anciã respeitada, ser um jovem frustrado, porque essa fase já passou e ela não precisa ser repetida. Glória a Deus porque tivemos a juventude, glória a Deus porque teremos outras fases, e quando não conseguimos responder a isso de modo próprio, nós geramos um desconforme muito grande na igreja. Cuidado. Já esteve em situação de desconforto assim, ao tratar alguém mais velho por senhor ou senhora, parece que você ofendeu. Você ofendeu. Algo assim, foi... né? Ou então uma moça aqui de 20 e poucos anos e tal, de repente uma criança fala, tio, tia, já virei titia. Não, ela está te respeitando. Ela está te respeitando. Ela está entendendo. Ela pegou um título para te dizer que você é maior que ela. Por que te incomoda? O que te incomoda na idade? Então, da mesma maneira que eu recriminei o modo desrespeitoso com que tratamos pessoas mais velhas do que nós, eu também agora penso nos mais velhos, que muitas vezes não querem o tratamento de ancião e anciã. Dentro dessa realidade, eu continuo, os mais velhos devem tratar os mais novos com fraternidade. Vamos falar juntos, estamos num período catequético, né? Os mais velhos... devem tratar os mais novos com fraternidade. Os mais jovens devem tratar os mais velhos com humildade. É verdade. E essa realidade também pode ser expressa em Jesus Cristo e seu Pai, no tratamento extremamente respeitoso com que ele tratava seu Deus e Pai, mesmo sendo coeterno com o Pai, coigual com o Pai, atributos iguais ao Pai, e ainda assim Jesus tratava na posição de filho, como o filho é e continua sendo, mas tratava com respeito, nos ensinando como o respeito é importante, mesmo quando Jesus pediu para que o Pai o livrasse, ainda assim o Pai continuou sendo respeitado diante de um sonoro não que Jesus recebeu. Então, eu peço que você e eu possamos respeitar também e também ser respeitáveis nesse sentido. E, em seguida, eu sei que passei um pouco e vou terminar agora. Diz assim, eu vou terminar nesse texto e vou continuar no prédio, como eu disse que continuaria. Aqui está falando sobre algo importante para nós enquanto realidade. O verso 2, as mulheres mais velhas como mães, e as mais jovens como irmãs. O apóstolo Paulo tinha, se não me falha a memória, acho que a mãe de Rufo, que ele também considerava sua própria mãe. É isso, assim que ele honrou ela na Epístola aos Romanos, né? Mãe de Rufo, que é mãe para mim também. Então, muitas mulheres mais velhas vão ser grandes colaboradoras de homens mais novos em termos de trato, respeito e cuidado. E vão fazer isso na compreensão de estarem servindo a Deus. E no final diz assim, e as mais jovens, Timóteo deveria tratar como irmãs com toda a pureza.
deixa eu falar algo sobre isso que é importante demais. O apóstolo Paulo está falando como irmãs. Você leu isso? Dá uma olhada no verso 2. E as mais jovens como irmãs com toda a pureza. A expressão que o apóstolo Paulo faz ao conectar-se ali, irmãs e pureza, é uma expressão que no seu tempo era uma expressão que combatia o incesto. Você entendeu o peso disso? Para o apóstolo Paulo, a imoralidade sexual de um crente com outra crente fora da relação matrimonial é tão grave que é quase como um incesto, ou como incesto. A não ser que você não considere que essas pessoas são irmãos e irmãs mesmo. Aí você pode achar que são primos de consideração ou pessoas que você juntou no clube religioso. Mas não é isso que ele pensa. Todos nós podemos ter em mente falhas que cometemos em relação ao trato uns dos outros. Vamos parar de hipocrisia se esta é a questão. Mas a partir do momento que a luz da realidade chega para nós de maneira a nos impulsionar a ver de modo mais intenso como é o acerto e como é o erro, o que é verdade e o que não é, a gente não tem como apagar o passado. Tem como lamentar e se arrepender, mas tomar uma atitude diferente daqui para frente. Namorados são irmãos. Solteiros, igualmente. Casados, diferentemente, ou seja, eu e minha esposa somos casados para com as outras irmãs, irmãs. Irmãos, irmãs. Se perdemos esse olhar, perdemos de vista a família de Deus, o trato que devemos ter uns com os outros e dissolvemos todas as estruturas que estão sendo ressignificadas em Cristo Jesus. E eu termino aqui, como disse, ainda havia mais coisas, eu acho que o slide também, né, tem mais coisas, então não estou dizendo que olha, terminei porque acabou mesmo, não, tem mais coisas e depois a gente vai trabalhar em cima delas, a questão das viúvas é importante também. Mas eu gostaria de pontuar algo aqui ao terminar. Nós acabamos de ser discipulados pelo Espírito Santo. Você percebeu o tom de discipulado de tudo isso aqui? Exemplos, apontamentos, direções, frases importantes. Não é possível que, diante do disposto, a atitude seja a mesma. Não é possível que nós continuemos, e aí eu volto em cada ponto com apenas uma ou duas afirmações, não é possível que nós continuemos não ligando para os nossos pecados, tendo uma atitude de cauterização como aqueles que são falsos mestres. Não é possível que continuemos insensíveis ao nosso pecado. Não é possível que você acabou de ouvir que a piedade, embora o Espírito Santo esteja em você, então há uma predisposição natural interna já, não é possível que você, tendo ouvido falar sobre o apropriar-se do atleta cristão, você fale assim, eu ainda vou começar esta... Não. Por quê? Porque Timóteo exige isso deles. Eu estou, como pastor, exigindo em Cristo Jesus isso de vocês. E se isso não for feito dessa forma, é porque talvez você esteja realmente com a mente já bem distante do que é uma ordem de Jesus para a sua vida. E no tratamento, mais velhos, mais novos, respeito, reverência, não é pena, não é ser bonitinho e moralmente aceito. É apontar para o ancião de dias, é apontar para as realidades de que o próprio Jesus Cristo viveu as fases da vida, para nos mostrar como responder a cada uma delas. E nesta manhã, agora nesta oração, se você tem algo a se desculpar com alguém, ou mesmo se você está bem triste pelo fato de não ter compreendido que a insensibilidade ao pecado recorrente demonstra que você está desprezando os alarmes, os alertas. Vamos orar neste momento e pedir ao Senhor que discipule o nosso coração nesta manhã. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome. Embora nós venhamos a falar mais tarde no grupo
no nosso pequeno grupo sobre o que aprendemos. Não é possível, Deus, que nós não venhamos a nos questionar quanto ao tratamento que temos dado a coisas tão grandiosas. Nesta manhã fomos corrigidos pelo Teu Espírito. Nesta manhã fomos redirecionados. Nesta manhã fomos questionados sobre como nos relacionamos com tantas coisas que achamos que não são tão importantes assim. Ajuda-nos a responder com fé a estas realidades. Ajuda-nos a responder com arrependimento à nossa insensibilidade. Ajuda-nos a não desprezarmos aquilo que Deus chama de santo. Perdoa os nossos pecados. Nessa manhã, Pai, liberta-nos da culpa e nos dá uma disposição favorável e aceitável diante de Ti. Nos ajuda a mudarmos os nossos olhares. Nos ajuda, Senhor, a nos refazermos diante de tanta coisa errada que a gente já fez, de tanto desprezo. Nos ajuda, Pai, a procurar quem é devido e se desculpar. Nos auxilia, ó Deus, a não sermos uma família mais ou menos família, mas nos vermos como somos, irmãos. Eu peço ao Senhor que encoraje aqueles que estão agindo ao contrário de serem piedosos, sem nenhum esforço para que as coisas venham para o lugar. Ajuda aqueles que acreditam que tem tempo para tudo, menos para Deus e menos para serem atletas de Cristo. Ajuda discipuladores e discipuladoras que não desistam aqui nesta manhã, Pai, por mais difícil que seja a luta com alguém que parece desprezar o seu ensino em dado termo, Deus. Ajuda-nos, ajuda o pastor André a ter tudo isso que ensinou sendo vivido. Pai, que as orações de cada um daqui a pouco ali nas árvores e cantos desse sítio, que essas orações sejam cheias de lágrimas, sejam orações extremamente profundas, clamando ao Deus único que venha nos redimir de nossas mentiras e enganos sobre como devemos viver. E assim, Deus, separados por Ti e para Ti, nós Te agradecemos por esta última grande instrução do nosso retiro de 2023, conscientes de que recebemos muitas coisas e que devemos responder a elas imediatamente. Que não nos esqueçamos, Pai, que não somos voluntários, mas estamos às ordens de Jesus, nosso Senhor. E por Ele, e nele, para Ele oramos. Amém e amém. Descendo com cuidado, com cautela, peço que possam ter o seu momento com o Senhor.